as teorias progressistas, em geral, os ditos cristãos modernos progressistas repudiam a Bíblia como palavra de Deus inspirada, infalível. Falam da irrelevância da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e defendem o teísmo aberto, um Deus limitado. São indiferentes aos ensinos do pecado original, pessoal e a salvação pela graça. Repudiam o nascimento virginal de Cristo Jesus, seu sacrifício expiatório e substitutivo na cruz, e a sua ressurreição corporal. Rejeitam todo e qualquer milagre ou sinal divino. São críticos das igrejas e suas liturgias pentecostais. São indiferentes, incrédulos e abandonaram quaisquer crença escatológica da segunda vinda de Cristo. Esses ditos cristãos progressistas não estão questionando questões secundárias ou não essenciais à fé. Eles romperam, apostataram com aquilo que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os fiéis. A fé comum. A cristãos católicos, protestantes, pentecostais. A ruptura com a tradição cristã tornou mais ampla e revolucionária na mentalidade destes progressistas. Esses ditos cristãos progressistas tornam absoluto toda a agenda atrelada aos anseios hemogênicos da esquerda e extrema esquerda, defendendo ferrenhamente comportamentos pecaminosos, conforme a Bíblia nos orienta. De mão dada com o espírito da Babilônia, prostitui a fé cristã, conforme o contexto de Apocalipse capítulo 17, e defendem estes progressistas, ditos cristãos progressistas, defendem a união homoafetiva, a redefinição do conceito de família, defende a defesa do aborto, a liberação das drogas, o antissemitismo e o antisionismo, bem como Israel como Estado terrorista. Eles defendem a divisão marxista da sociedade em categorias de opressor, oprimido e vítima, no viés da teologia do pecado social. Eles defendem uma política identitária que divide a sociedade sem nenhum interesse em reconciliação. Defendem a satanização dos opressores e imposição aos indivíduos de pagar por opressões históricas de categorias a que pertencem. E defendem que aqueles que não concordem com as ideias progressistas são fascistas, homofóbicos, racistas, misóginos. E por fim, eles têm a fé de que o Estado controlador, sob o domínio do partido, pode moldar e controlar a sociedade civil, levando a um milênio secularizado. Este é todo o evangelho social, pluralista, inclusivo e liberal que os ditos cristãos progressistas têm a oferecer. O apóstolo Paulo, ele pontua em Romanos 1, capítulo 1, versos 21 ao 25, dizendo: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e um coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, e tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus por incorruptível, por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando
e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Que Deus nos guarde em relação aos perigos do ensino progressista e essas teorias progressistas, que resistiremos com fé e na palavra toda a ação do espírito da Babilônia. Vamos ao último tópico desta lição. Tópico 3, refutando o ensino progressista. Primeiro ponto, como fazer isso? Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal, plenária e inerrante da palavra de Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17, e validar o princípio da sola escritura, instituído na Reforma Protestante, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível, autoridade final, fé e prática. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Apocalipse 22, 18 e 19 nos diz: e todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro testifique. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Glória a Deus. Ponto 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora a um mandato educacional, a incumbência é tanto da formação quanto da transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo, combater essas ideologias progressistas e ensinar a doutrina bíblica. Em vista disso, Paulo exorta que é necessário a dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, a formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinamente bíblica. Efésios 4:16. Por fim, refutando todo o ensino progressista, ponto 3, enfatizando a santificação, o fortalecimento da autoridade bíblica, o aprendizado das escrituras cristãs precisam estar atrelada a uma vida de santidade. O verbo santificar significa separar, purificar, consagrar. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo, é manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, 1 ao 2. E a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe a novidade de vida, e só estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está atribuída à obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Glória a Deus. Conclusão: as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo,
A postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercidos pelo poder na vida diária do crente salvo. E o apóstolo Paulo fala do evangelho de poder em 1 Coríntios 2, 4 e 5. E ele diz: a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Glória a Deus.